a ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se me alegra atendo ao teu mandar. Bem, a doutrina de missões. Já na próxima transparência nós vamos ter o nome do projeto, o projeto missionário Missões em Chamas. Que projeto é esse? Qual o interesse desse projeto? Projeto Missões em Chamas. É ir aonde ninguém vai. A proposta do projeto é ir onde ninguém vai. Vocês vão ver que vai ter algumas aulas práticas, e nessas aulas práticas vão poder ir a alguns lugares que normalmente ninguém chega, ninguém aparece, ninguém vai. Então trabalhamos aqui, trabalho com os mendigos, homossexuais, leprosos, penitenciárias, tribos indígenas, povos, vilas, vilarejos não alcançados. Então nós temos aí a doutrina de missões no Antigo Testamento, é a aula de hoje. Bem, vocês estão vendo aí que eu tenho que falar de livro por livro do Antigo Testamento todo. É a ideia inicial. Vamos lá. Primeiro livro nós temos Gênesis, capítulo 12, versículo 1, e nós temos aí o que nós chamamos do chamado de Abraão. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão. Na verdade o nome dele no capítulo 12 não era Abraão, era Abrão, né? É importante na hora que a gente for estudar o livro, a história de Abraão, a gente estudar essa mudança, vem cá, por que Abrão? Por que Abraão? Bem, Abrão, a palavra hebraica do significado de Abrão é pai das alturas, e Abraão já é pai de uma multidão. Então nós temos dois nomes aí, o significado é importante. Deus teve que mudar o nome de Abrão para Abraão, e o significado tinha toda uma linguagem. Nesse caso de Abraão, Deus literalmente mudou o nome dele. Em alguns outros casos não. Deus, nós temos também outro nome, mas no caso de Abraão, Deus mudou de Abrão para Abraão. Ele nunca mais foi chamado de Abraão, depois que Deus mudou o nome dele. Bem, mas aqui no início da história, Abraão, sai da tua terra. Olha que interessante. E era uma terra de muita idolatria, muita coisa. Sai da tua terra, da tua parentela. Bem, a questão da parentela aqui era uma questão de muita relevância, porque sair da parentela tinha um significado especial. Bem verdade que Abraão não conseguiu largar a parentela na primeira instância, que ele levou um sobrinho chamado Ló junto e deu um problemão. Enquanto ele não desvinculou-se de Ló, a história dele não conseguiu ser completada, porque o chamado dele tinha que ter uma separação da parentela. E da casa do teu pai, ele saiu da casa do pai para uma terra que eu te mostrarei. O primeiro problema, você vai encontrar Abraão simplesmente descendo ao Egito. Então o problemão. Então nós temos aqui quatro características do chamado de Abraão. Sai da tua terra, Senhor, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Essa é a ideia. Bem, eu coloquei aqui uma matéria sobre Abraão e essa questão de sai da tua terra, que significa deixar costumes alimentares, clima, aprender um novo idioma. O vocacionário deve estar disposto a sair, talvez para nunca mais voltar, porque nós temos essa mania de estou saindo, estou voltando. No caso de Abraão, você vai encontrar retorno, e isso é uma parte importante da matéria no que tange a nunca mais voltar. Sai da tua parentela, recebeu o chamado, se preparou. Agora preste atenção, parentela é uma coisa, família é outra. É importante eu ter em mente que eu sair da minha parentela é um contexto, agora a família não. Abraão não tinha que largar a mulher e isso, não, largar a parentela. A família na primeira instância não. Isso é importante. Titia, tio, vovó, vovô. Abraão levou consigo o sobrinho Ló, pagou um preço muito grande por isso, né? E na verdade ele teve que caminhar mais. Muitas vezes a desobediência faz o caminhar o dobro, o triplo, 4 vezes mais. No caso de Abraão, chega a ser bem mais do que isso, tá? Bem, na casa do meu pai, sai da casa do teu pai,
O Gideão de Deus tem que entender que acabou as facilidades da casa do teu pai. Sair da casa do pai significa assumir responsabilidades. Ao chegar em campo missionário é uma realidade. Não tem papai, não tem mamãe, não tem aquele contexto da igreja, o profeta, o pastor, a equipe de louvor, não. É tudo diferente. Você chegou num lugar do zero. Às vezes você vai estar debaixo de uma árvore para resolver. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa questão, eu te mostrarei, nós temos que tomar muito cuidado nesse negócio. Eu acho que Deus tem chamado comigo lá nos Estados Unidos, por causa do dólar. Lá na Inglaterra, por causa do euro. Como é que funciona isso aí? Libra, o euro, vou lá para a Europa. Mas que lugar da Europa? Às vezes os países da Europa são países evangelizados. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de eu vou fazer missão e trocar o termo missão por alguns outros assuntos, outros termos que aparecem. Bem, logo no segundo momento, nós temos o livro do Êxodo. E o livro do Êxodo, nós temos um texto conhecido quando a Bíblia diz que Moisés chega até Deus, e Deus se manifesta para ele, Moisés, e ele declara: eis-me aqui. Essa palavra eis-me aqui pode mudar a vida de qualquer um, se falar com sinceridade. No caso de Moisés, mudou a vida dele. É bem verdade que Deus chega para ele e fala: tira a sandália dos teus pés. Na época antiga, no termo egípcio, na verdade, quando você chega no Egito, o Egito tem várias nações que são submissas a eles, que são escravas ali. Então essas nações, eles normalmente andavam descalços, a pé, viu alguém a pé, escravo. Então quando Deus chega para Moisés e fala: tira a sandália dos pés, Deus está falando: Moisés, agora quem manda sou eu, viu? Você mandou muitas vezes, mandou de várias maneiras, mas agora não, quem manda sou eu. Tira a sandália dos teus pés, significa quem manda sou eu. Aí a pessoa tem que estar submissa à vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus, tendo um particular com a vontade de Deus, e isso tem muito a ver com missões. Tira a sandália dos teus pés, a terra é santa. Logo no segundo momento, nós temos Moisés indo, e toda vez que Deus queria fazer uma mudança, Deus falava com Moisés essas mudanças. Então a pessoa tem que ter sensibilidade espiritual. É muito perigoso quando a pessoa quer fazer a vontade de Deus, começa a fazer a vontade de Deus, mas não conhece diretamente a palavra de Deus, a voz de Deus. E isso é muito complicado, porque vai dar um problemão no segundo momento. Bem, no livro de Levítico nós temos um termo: sede santos, porque eu sou santo. Bem, aqui é importante. Para fazer missões, tem que ter padrões e valores de santidade, até mesmo porque vai ter que ser o exemplo, até mesmo porque, olha, Paulo vai escrever em 2 Timóteo 2,2 para Timóteo o seguinte: olha, o que você recebeu e ouviu, confia nos fiéis, que sejam idôneos para ensinar os outros. Então, para fazer missões tem que ser o quê? Fiéis e idôneos. A palavra fiel é uma palavra forte, a palavra idôneo significa preparado, capacitado, coerente, sóbrio, entendido. São palavras que vão denotar o que significa idôneo. Bem, a santificação é um valor, é um patrimônio para a salvação. No caso do missionário, é uma marca que eu só vou conseguir formar pessoas sérias se eu for sério. O camarada vai campo missionário sem padrões de santidade, ele vai criar uma Laodiceia em campo missionário. No dia do arrebatamento, Laodiceia recebe uma triste notícia: vomitar-te-ei da minha boca. A igreja vai, um missionário vomitado, a igreja vomitada. Quer dizer, não adiantou nada ter feito missões. O termo é esse aqui, ó: e o Deus da paz vos santifique completamente, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor. Tessalonicenses 5:23. Esses são os valores, são patamares da grande obra que nós chamamos de obra missionária. Vamos mais um, nós temos um livro de Números, o chamado 70 anciãos. Nós temos o capítulo 11, versículo 16 em diante, e a mensagem é simples. Esses homens já eram de boa reputação, eram homens sérios, eram homens maduros, eram homens que tinham uma boa fama, tudo bem, mas a Bíblia diz que o Senhor mandou juntar esses 70, e a Bíblia diz que a glória de Deus, então o Senhor desceu na nuvem, tirou do Espírito que estava sobre ele, no caso de Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Bem, é importante ser maduro, é importante, você vê que Deus chamou só homens mais sérios, e falou: vou derramar do meu Espírito, no caso, distribuiu o que estava sobre Moisés, e 70 homens cheios da glória de Deus,
Isso aqui é importante. Então, para fazer uma grande obra a Deus, tem que receber do alto unção, tem que receber do alto autoridade, tem que receber do Espírito Santo. Os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus, mas no final, Jesus, na hora que Jesus estava para ser crucificado, Jesus não chamou ele e falou: vou entregar o certificado, vocês são tudo missionários. Não, Jesus simplesmente falou assim: ó, vocês vão para Jerusalém e ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando: olha, para vocês treinaram 3 anos e meio, estudaram 3 anos e meio, de manhã, de tarde, de noite, andaram comigo, aprenderam muito sobre o chamado, sobre a obra, sobre as almas, sobre milagres, sobre como falar, sobre como agir. Porém, ficar esperando. Esperar o quê? Esperar um revestimento de poder. Bem, esse revestimento de poder é carinho para a obra missionária. Missionário sem poder, ele vai para campo missionário passear, ele vai fazer turismo, ele vai tirar foto. Agora, quando a gente vai para campo missionário cheio de revestimento de poder, nós vamos voltar com as almas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mais uma, nós temos o termo, e eu particularmente acho importante: não pode ser medroso. Nós temos 32 mil soldados nos Gideões, e Deus fala para ele: ó, quem for medroso e tímido, volte, retire-se. Então voltaram 22 mil. Já pensou, meu irmão? De 32 mil voltar 22 mil, sobrou só 10 mil. Só ficaram 10 mil no exército. Por quê? Porque a maioria tinha medo, a maioria estava com medo. O termo diz que na parábola dos talentos, aquele que tinha um talento só, ele disse: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. A palavra atemorizado significa cheio de medo, cheio de temor. Bem, o medo faz o servo esconder o talento e por fim ouviu a voz: servo mais negligente, sua parte vai ser nas trevas exteriores, ali onde haverá pranto e ranger de dentes. Bem, aí nós temos aqui esses contextos, no capítulo 25 de Mateus, versículo de 25 até o 30. O texto em Apocalipse diz assim: mas quanto aos medrosos, uma outra tradução está covardes, uma outra tradução está quanto aos tímidos. Se você perguntar: tu é covarde? Não sou nada. Tu é medroso? Sou não, sou só tímido. Mas a palavra tímido é uma palavra que está na mesma linguagem da palavra covardia e medo. Isso aqui é importante. Então, é importante que às vezes a pessoa procure uma outra palavra, mas significa a mesma coisa. Significa o covarde e tímido. E aqui está: mas quanto aos medrosos, aí vem outros pecados mais, a sua parte será na lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, Apocalipse 21:8. Então isso dá sim, isso dá perdição eterna, isso dá inferno, e é muito complicado. Então tem que vencer a timidez. Tem que vencer a timidez. Bem, num dado momento, o que eu tenho que aprender e tenho que ter na minha vida espiritual para vencer o medo? Bem, eu mostrei para vocês aqui de um exército de 32 mil soldados, 22 estavam com medo, eram covardes. Então o que eu tenho que aprender na Bíblia para vencer o medo? Vamos pegar por base, por contextos. Vamos lá? Para mim vencer o medo, eu tenho que estar cheio do amor de Deus. Sabia disso? Nós temos um termo na Bíblia Sagrada que eu particularmente acho muito importante quando nós vamos estudar as cartas joaninas. Joaninas é João, né? As cartas de João. Nós vamos encontrar João falando sobre o medo. Olha só, 1 João capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. O que nós temos aqui? Nós temos o medo entrando como falta de amor. E não adianta falar: eu sou tímido, mas eu não sei que eu vou conseguir. Não, a timidez é só uma questão de eu entender que a timidez tem uma raiz. E qual é a raiz dessa timidez? Não adianta ir na timidez imediata, eu tenho que ir na raiz. Está faltando amor em mim. Mas outra, não é só amor, porque a Bíblia diz: tendo ousadia, Hebreus 10, 19, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Como? Pelo sangue de Jesus.
pelo sangue de Jesus, você vai ter ousadia e você vai entrar no Santo dos Santos. Isso aqui é importante. Agora, aqui que está uma questão muito séria na vida de alguém que tem um grande chamado. Tem que ter o sangue de Jesus na vida. Lembra? A aula passada eu falei sobre o sangue. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica todo pecado. Se eu perder o sangue, é porque eu não estou andando na luz. Alguma coisa está errada em mim. Ou então não tenho comunhão com os outros, eu consigo perdoar, ressentimento, raiz de amargura, aí eu perco o sangue. Perdeu o sangue, vai começar a aparecer outras coisas. Bem, em Mateus capítulo 14, nós temos uma história conhecidíssima. Quem nunca ouviu falar sobre Jesus andando por cima das águas? Todo mundo ouviu falar, é um termo que todo mundo conhece bem. Mas o capítulo 14 vai nos trazer uma revelação sobre essa história do medo. Olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus chama Pedro para andar. Pedro fala assim: eu deixei contigo, Jesus pode vir. A Bíblia diz, no capítulo 14 de Mateus, versículo 30, que Pedro andou sobre as águas. A Bíblia não diz quantos passos Pedro deu, se ele andou muito, se andou pouco, mas ele andou sobre as águas. Mas o versículo 30 diz: mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Ele teve o quê? Medo, porque ele observou o vento forte. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou. Enquanto ele olhou para Jesus, ele não teve medo. Uma hora que ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento, era noite, escuridão, uma tempestade, barulho de ondas, barulho do mar. Aí ele teve medo. Tendo medo, ele afundou. Aqui está o problema. O medo me faz afundar. O medo me faz afundar. Isso aqui é sério. Que na verdade é deixar de olhar para Jesus. Meu irmão, o pessoal pode dançar ula-ula do lado. Eu estou rindo à toa, olhando para Jesus. Eu nem sabia. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu puder. Caminhando eu vou para Canaã. Lembra aquele mesmo antigo? Se você não vem, não me peça, eu consigo. Né? Eu gosto do Caleb. Caleb deixou uma frase memorável nas páginas da Bíblia Sagrada. Ele fala bem assim, no final daqueles 40 anos que a maioria dos israelitas, os que saíram daí morreram, com esse São Josué e Caleb, de 20 anos para cima, ele fala bem assim: o Senhor me conservou com vida. Caleb viu muita gente parar, viu muita gente bagunçar, viu muita gente adorar bezerro de ouro, viu muita gente levantar estátua, viu muita gente adorar Baal, Balaão, Balá, e adorar tudo aquilo, porém ele não. O Senhor me conservou com vida, passou o deserto com vida, chegou do outro lado e pisou na terra prometida. Isso é interessante. Olha para o lado, não, quem ficou, deixa para trás, pode ajudar, ajuda, se não puder, passa, vai embora. O negócio é pisar na terra prometida. Josué e Caleb conseguiram pisar na terra prometida. Isso é importante. Bem, vocês estão vendo aí, não adianta falar de timidez na primeira instância, falar medrosos, tímidos, não adianta falar de medo, tem que ver o que eu tenho que ter em mim para conseguir vencer o medo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o versículo 31, nós temos um termo conhecido, um texto importante. A Bíblia diz que temorado, eles estavam ameaçando todos os servos do Senhor. Não pode pregar, não pode anunciar. E agora, o que eu vou fazer? Simplesmente, agora eu vou seguir como? Junto ao povo, vamos orar. E quem orar? Moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Oração para vencer o medo. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam todos reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí, cheios do Espírito Santo. Aí anunciaram com ousadia. Se anunciaram com ousadia, já não tem mais o medo. Então, 5 coisas que eu tenho que ter para vencer o medo: amor, mais o quê? Olhar para Jesus, mais o quê? O sangue de Jesus, mas tendo orado, oração, foram todos cheios do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. 5 coisas que eu tenho que ter para vencer o medo. Vamos para mais um momento. Nós temos Josué. O desafio de Josué é um desafio sério, é um desafio importante, e nós vamos estar trabalhando com essa matéria avançada. Bem, quando eu falo sobre Josué, eu estou falando sobre um homem que ficou no lugar de Moisés, irmão. Já pensou? Você vai ficar no lugar de um camarada aí. Quem? É um camarada aí que, quando ele tocou com a vara no mar, o mar bebê se abriu. É um camarada aí que da rocha sai água.
Como é que eu vou ficar no lugar de um camarada? Que camarada é esse? É um camarada aí. É um camarada que enfrentou o faraó e todo o Egito. Deus mandou praga na época dele. Você vai ficar no lugar dele. Aí o povo, para piorar, o que o povo fala com Josué? Olha, então responderam a Josué: tudo que ordenaste faremos, onde quer que enviares iremos, como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Então somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. E aí o povo apertou ele do braço. Ele já sabia dentro dele que ele estava num grande aperto. Agora o povo falou assim: vamos fazer tudo que nós fizemos, mas contando que Deus seja contigo, como foi com Moisés. Bem, e a receita? Aí agora ele vai buscar o Senhor, e Deus fala para ele: esforça-te. Tem que ter esforço. O problema de muita gente que tem chamado é que acha que Deus é que vai se virar e fazer a coisa acontecer. Esforça-te e tem bom ânimo. Também não adianta esforçar, não vai dar certo. Não, acho que não. Esforça, vamos lá, em nome de Jesus. Esforça com fé. Eu estou fazendo minha parte, mas eu sei que Deus entra junto. É assim que funciona. Esforça-te e tem bom ânimo. Logo em seguida nós temos aqui, ser muito corajoso. Isso aqui é interessante, tem que ter coragem. Logo em seguida, cuida em fazer conforme toda a lei, sem concessões. Não se apague da tua boca o livro da lei. A palavra tem que ser com termos bíblicos, com texto bíblico, uma linguagem bíblica, para fazer conforme tudo que está escrito. Não é com a metade que está escrito, não é só um pedacinho da Bíblia, para fazer conforme tudo que está escrito. Logo em seguida, nós temos um segundo elemento: e serás bem sucedido. Uma promessa condicionada: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a matéria que nós temos aí em Josué. Então Josué nos dá um exemplo. Agora pega o exemplo de Josué. Ele venceu o deserto. Dos 12 espias, eles eram um dos espias que tinham fé. Bem, a Bíblia diz que ele não se apartava da tenda, aprendia com Moisés. Não era aquele camarada desleixado: não, vamos aprender, eu quero estudar, eu quero conhecer, eu quero aprender para fazer o melhor. Grudou em Moisés. A Bíblia não se apartava da tenda. E está Deus falando com Moisés, está Josué lá como fala no interior, de Butuca. Eu vou falar no interior para vocês. E está Josué de Butuca, só olhando, analisando essa questão aqui. Isso é importante, querido. Sabe por causa de quê? Porque ele está aprendendo, crescendo em Deus. Você vê que Moisés sobe um monte, fica lá 40 dias e 40 noites. Quando ele vai descendo, no meio do caminho encontra Josué. E o barulho aqui lá embaixo: eu não sei não. Mas você não estava lá? Não, estou nada, estou buscando aqui. Eu não cheguei, não estou, mas no meio do caminho estou. Quer dizer, é interessante. A busca de Josué é interessante, tanto que ele não se misturou com aquele contexto que estava acontecendo lá embaixo. No caso, o bezerro de ouro que estava sendo adorado no pé do Monte Sinai. Bem, mais uma. Nós temos aí Juízes. O segredo de Gideão. Isso aqui é sério. Coloquei uma matéria séria no material de vocês, na apostila de vocês. Por quê? A apostila de vocês vem com muita coisa interessante. Bem, Gideão, ao ser chamado, deve ter conhecido a soberania de Deus. Estava com medo dos midianitas, malhando o trigo no lagar. Lagar era lugar de malhar. Não era lugar de malhar trigo, era lugar de pisar azeitonas e uvas. Então ele estava para se esconder. Bem, quem está se escondendo é porque está com medo. Bem, logo em seguida, a Bíblia diz que quando o Senhor aparece, ele estava se sentindo pior. Ele fala: minha família é a mais pobre em Manassés. Bem, Manassés é a menor tribo. A família dele era a mais pobre, e ele era o menor da casa do pai. Então ele estava se sentindo o quê? O pior. Sentir-se inferior: sou o menor da casa do meu pai. Em dúvida quanto à ajuda de Deus. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E a resposta de Deus: vai nessa tua força. Eu te pergunto: que força é essa? Nenhuma força. Se o camarada está se sentindo inferior, pior, diminuído, achando que Deus desamparou e se escondendo no Rio de Janeiro, que força que ele tinha? Nenhuma. E aí Deus mostrou que a força vem dele. Então o missionário, ele tem que entender o seguinte: ele se prepara, ele ora, jejua e fala bem assim: ó Senhor, isso aqui não resolve muita coisa não, o Senhor pode entrar para me ajudar. Ele vai reconhecer que precisa de uma intervenção de Deus, ele precisa de uma operação de Deus, ele precisa que Deus entre na guerra, senão ele não vence a batalha. Essa aqui é a ideia inicial do nosso projeto aqui. Bem, coloquei esse chamar de Deus é lindo, viu gente? É lindo. Daqui para lá, quando Deus falou, vai nessa tua força, ele fica todo feliz. Aí agora chega a segunda parte, a responsabilidade do chamado. Olha, não tem aquele boi que pertence ao pai, aquele boi, aquele menino de um ano, vai lá e sacrifica ele.
Não tem um altar de Baal, derruba. Não tem os postes, quebra. Não tem aquele bosque, corta aquelas árvores. Bem, quando chega na segunda parte, aqui não tem desiste. Porque enquanto Deus está falando, vai nessa tua força, eu serei contigo, a pessoa chora da glória a Deus. Deus falou comigo, Deus tem chamado, eu sou escolhido, Deus tem um negócio para fazer na minha vida. Aí quando chega na segunda parte, você vai ter que meter o pé no altar. Agora você vai ter que sacrificar alguma coisa para Deus. Tem que ser aquilo que Deus falou. É aquilo que é importante. E tem um negócio, irmão. Está vendo aquele bosque? Você derruba um bosque. Derrubar um bosque não é fácil. Tem que ter custo. Tem que ter suor. Tem que ter... É complicado. Sufoco. A pessoa chamar de Deus é morrer. Deus se vira e faz. Se vira. Você não vai derrubar o bosque, não. Amola o machado e senta a machadada no bosque. Enquanto não acabar o bosque, o chamado não acontece. Bem, vamos mais uma. No segundo momento, que a gente fala direto das vitórias de Leão, né? Mas a gente vai chegar nessa vitória, é um processo. É aí que muita gente fala, então não quero não. Eu falo sobre um rapazinho aí, que quando Deus chamou ele, rapaz, era uma festa. Ele teve uma visão tão linda. Ezequiel, a visão que Ezequiel teve da glória de Deus foi uma visão muito profunda, ficou marcada nas páginas do Antigo Testamento. A visão de Ezequiel, que visão séria, que visão profunda. A visão de Ezequiel marcou. Mas que visão é essa? Vamos lá, livro de Ezequiel. A Bíblia diz que ele teve uma visão. Que visão que era aquela, hein? O versículo 4, assim, olhei, capítulo 1, versículo 4, olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, em grande nuvem, com um fogo que emitia labaredas de contínuo. Ele voou, fogo com vento, e daqui a pouco resplendor em redor dela, vento com fogo e um resplendor em redor, quer dizer, um círculo de fogo, um resplendor brilhando, que legal. Daqui a pouco ele fala bem assim, ó, labaredas de contínuo, resplendor. O centro do fogo tinha aparência de brilho de ambar. Meu irmão, o brilho de ambar é um azul. Você já viu quando você coloca um fogão, fogo, às vezes vem um azul, tem hora dependendo de como é que está o gás, começa a ficar meio amarelado com vermelho, aí sai ambar. É um azul, mas puxando para amarelo e vermelho de vez em quando. É essa que é a visão, ambar, o brilho de ambar. Meu irmão, ele teve uma visão de azul com fogo, com vermelho, com amarelo, com vento, com fogo, com do centro tem fogo, em volta tem fogo, com labareda de... Meu irmão, que visão que o Mara teve! Ficou maravilhado. Oh, glória a Deus! Deus me chamou, as margens do rio quebrar. Aí daqui a pouco Deus chega para o Ezequiel, gostou da visão? Gostou. Agora deixa eu te falar um negócio. Você vai pregar lá, eu vou te botar no meio dos escorpiões, capítulo 2. Onde você vai botar, Senhor? No meio dos escorpiões, olha o texto, capítulo 2, versículo 6. E tu, filho do homem, não tem mais tuas palavras, ainda que como que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habita entre os escorpiões, não temas palavras, não se assusteis os teus rostos, porque são casa rebelde. Meu irmão, quando Deus começa a falar para ele, que ele ia para ficar no meio de gente parecida com sarça, e espinheiro, e escorpião. Como é que é, Senhor? Você me botou aonde? Meu chamado é onde? No meio dos escorpiões, de espinho e sarça. Doido. Quem que é isso? Perdendo a fé dele, velho. Perdendo a fé dele. Depois você vê Ezequiel meio desanimado, aí no capítulo 3 tem que Deus fala para ele, olha só, o capítulo 3, o versículo de 22, assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse, levante-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Levantei-me e saí ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Bem, para ele voltar a ver a glória do início, do primeiro amor, Deus teve que levar ele ao vale. Aí tem a mensagem. O que é que nós temos aqui? 3 momentos. O momento do chamado é um momento lindo. Deus me chamou, eu tenho chamado, eu vi roda de fogo, eu vi vento com fogo, de meio tinha fogo, era fogo amarelo, era fogo vermelho, era fogo azul. Que bênção! Agora tem um negócio, irmão. Agora chegou a segunda parte, a responsabilidade. A responsabilidade do chamado. Aqui tem palavrinha grande. Responsabilidade de chamado. Ei! Nós temos aqui o que? Aqui o camarada frio.
confia, aquele pensa duas vezes, aquele pensa, será que eu tenho livre-arbítrio, eu posso pular fora esse negócio? Esse negócio de chamar, se custa a casa, vai fazer me sofrer. Aí Deus faz o quê? Eu vou levar ele no vale. Lá no vale, ele viu o chamado de novo. Quem está entendendo a mensagem? Vale para me voltar ao primeiro amor. Irmão, então se eu esfriar na fé, se eu perder o primeiro amor, Deus vai me botar onde? No abismo? No vale. Desce o vale. Quando ele desceu o vale, lá ele viu a glória de novo. Aí ele volta para aqui, ó. Quem está entendendo a mensagem? Se eu perder o foco do chamado, por causa das responsabilidades do chamado, eu vou ter que enfrentar o vale, para me voltar aqui para o primeiro amor. Quem está entendendo a mensagem? Uma vez que eu perdi o primeiro amor, Deus me joga no vale. É uma oportunidade que Deus me tem para trazer de volta. É o capítulo 3, versículo 22 em diante. Está explicando isso aí. Vocês entenderam? É a mesma coisa a história do nosso querido Gideão. Bem, vamos agora para o livro de Ruth. Foi para Seara e colheu. Ruth, chegando de Moabe, ela não se acomodou. Ela foi a Seara, à disposição. Agradou o Senhor da Seara e lhe abençoou. Que lhe abençoou. Aos pés do Senhor da Seara recebeu remissão. Ela alcançou direitos maiores e ela venceu. Bem, isso aqui é interessante. Foi para a Seara e colheu. Isso aqui é interessante. Meu irmão, acabou de chegar no mundo. Chegou de quem? Chegou de Moabe. Chegou da onde? Era pinguço. Chegou da onde? Era prostituto. Chegou do que? Era homossexual. Chegou do que? Era maçom. Chegou do que? Era ruim, adorador de estátua. Chegou da onde? Não interessa. Chegou, vai para a Seara. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Tem que fazer uma coisa. Agora, a pessoa chega e fica achando que está fazendo visita diplomática ao país que chegar e ficar só dormindo. Não. Ela chegou de Moabe e ela foi para a Seara. Vou fazer alguma coisa. Esse fazer uma coisa, esse aqui estudar, fazer uma coisa, dobrar o joelho por orar, fazer uma coisa, conhecer, pesquisar, ler, se informar, perguntar, perguntar a um, perguntar a outro, perguntar a quem tem resposta, e de repente quem pergunta também não adianta. Mas esse é o segundo caminho, tem que ir para a Seara. Bem, quando ela chegou na Seara, o Senhor da Seara estava olhando ela. Aí vem a mensagem, o Senhor da Seara está olhando nós. Ela conseguiu agradar o Senhor da Seara. Se eu conseguir agradar o Senhor da Seara, eu vou ter colheita. Logo em seguida, ela conseguiu, além de agradar o Senhor da Seara para ter colheita, ela conseguiu um compromisso de casamento com o Senhor da Seara. E ela foi remida. É um símbolo da igreja agora, que a igreja também vai ter um casamento. Eu tenho que agradar o Senhor daqui, ter um casamento que vai ser o arrebatamento da igreja. Após o que nós chamamos de arrebatamento da igreja, que é o casamento, literalmente vai acontecer o que nós chamamos de remissão. Bem, venceu, mais um. Nós temos aqui 1 Samuel. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Isso aqui é interessante. O dia que Deus chega para Samuel, Samuel, e ele responde: eis-me aqui, fala. Olha que interessante isso aqui, hein? 3 vezes a palavra veio. Ele, na primeira instância, acha que era quem? Que era Eli chamando. Ele não entendia bem o chamado, não entendia bem sobre a voz de Deus. Aí ele teve que fazer teste até ele descobrir que era a voz de Deus. Passou algumas oportunidades. Bem, de vez em quando Deus pode dar um particular com pessoas aqui. Eu entro nessa rua aqui, entro na casa lá, fala isso. E a pessoa às vezes até lutar contra aquilo, porque não entende que é a vontade de Deus, a voz de Deus é uma coisa importante. Bem, a matéria é o seguinte: depois que ele conseguiu ouvir a voz de Deus, entendeu que era Deus que estava chamando, ele nunca mais foi chamado de menino. Ele nunca mais foi chamado de menino. Agora quem é Samuel? Profeta. Agora quem é Samuel? Juiz. Agora quem é Samuel? Homem de Deus. Isso aqui é importante. Nós temos que entender essas características. Agora, primeiro ele teve que ouvir a voz de Deus. Campo missionário. A pessoa tem que ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Ouvidos ungidos. Mas, irmão amigo, se eu gostar de estar atualizado na sua foca, se eu ouvir, tem que ir para outro assunto, para outro ângulo, para outro momento. Mas se eu gostar de ouvir, preocupado em ouvir a voz de Deus, isso é importante. Mais um. Nós temos aqui, segundo Samuel, nós temos os valentes da Bíblia, nós temos um moço aqui, que ele entrou, a Bíblia diz o seguinte: estava na elite dos valentes, só aqui já resolve o negócio. Mas ele matou um leão numa cova. Meu irmão, só de falar em leão, tem gente que já treme só de falar. Se ele vê, pode estar na jaula, ele tem medo. Pode estar enjaulado, tem medo.
Mas esse camarada ele foi encarar o leão sem jaula, o leão solto. Agora, numa cova, meu irmão, sem entrar numa cova escura lá dentro do leão, ele entrou lá dentro. Ele foi numa cova. E que época ainda? Tempo de neve, tempo difícil. Dá muito bem falar, vou esperar acabar esse tempo de neve, inverno rigoroso, é neve. Não é qualquer inverno, não, é só chuvisco, não é neve, meu irmão. Deixar para depois, não, mas ele não olhou situações, a neve. Ele não olhou a dificuldade, a cova. Ele não olhou o tamanho da crise, o leão. E a Bíblia diz que foi marcado o nome dele, está vendo aí? Foi marcado o nome dele entre os principais valentes de Davi. O tempo da neve fala sobre ser valente e ataques sem olhar dificuldades, né? Bem, essa é a matéria aqui. Tem muita gente que olha muita coisa, isso é um problema, porque se Deus enviou, se ele enviou, será que ele já viu onde quer que ele enviou? Claro, é o problema dos espias. Olha, se você olhar a história dos espias com base em Deuteronômio capítulo 1, você vai encontrar Deus falando para Moisés: Moisés, entra na terra e toma posse. Aí, a Bíblia diz que o povo fala assim: mas deixa a gente olhar que caminho que a gente deve seguir. Aí a Bíblia diz o seguinte: Moisés falou, tá tudo bem, vamos chamar 12 espias. Os 12 foram lá só para ver que caminho que a gente entra, hein? Mas não vai entrar. Voltaram os 12. Voltou já um grupinho de 10 e um grupinho de 2. Os 10 falavam o quê? Nós temos um problema seríssimo aqui. Olha só, olha a diferença. Olha a diferença. 2 que tinham fé. Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo e disse: subamos animosamente. Quem tem fé fala, vamos subir animado. E quem não tem fé? Capítulo 13, versículo 31. Não poderemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Quem tem fé diz, capítulo 13, versículo 30, possuamos herança, pois certamente prevaleceremos. Quem não tem fé, eles disseram bem assim: olha, a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 32. Bem, quem tem fé é diferente. Números 14, versículo 7. Então disseram: quem tem fé, a terra pelo qual passamos é muito boa. Versículo 7. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar na terra e nos dará. É a terra que manda leite e mel. Quem tem fé fala: nós vamos entrar, nós vamos vencer. Quem não tem fé, olha que interessante, versículo 33, capítulo 13, versículo 33 de Números. Também vimos ali gigantes, pois são descendentes de Enaque, raça de gigantes, e eram os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim lhe parecíamos. Queridos, eles estão falando: olha, nós olhando para eles, são como gafanhotos em número, e eles olhando para nós, nós somos como gafanhotos em tamanho. Quem tem fé? Quem tem fé, volta a dizer. Capítulo 14, versículo 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo da terra, porque como pão a devoraremos. Se eu perguntar aqui, se alguém aqui tem dificuldade de devorar um pão, tenho certeza que ninguém tem dificuldade nenhuma. Quem tem fé fala: esses inimigos sabem que a gente devora igual devora um pão. Quem tem fé é outra coisa, hein? A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco, não os demais. Olha que interessante. Quem tem fé tem outra palavra para dizer. Bem, essa é a diferença de quem tem e quem não tem. Como um outro momento, eu quero falar sobre, em primeiro reis, sobre um pedido. Bem, sabedoria foi o pedido que Salomão teve. A Bíblia diz que o Senhor aparece a Salomão e pergunta para ele: o que queres que eu te dê? Bem, eu tenho que tomar muito cuidado com esse texto aqui, que é um texto muito sério. Primeiro, a Bíblia diz que Salomão assumiu o trono no lugar do pai, e ele lembra que em Gibeá estava o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo. Aí o que ele faz? Simplesmente ele chama os líderes principais, as lideranças da igreja, na época de Salomão, o povo, os príncipes principais, e fala: nós vamos sair daqui, vamos para Gibeá, fazer o quê? Consultar o Senhor, porque eu quero que o Senhor nos dê uma direção para o meu reino. Aí aqui está um mistério, porque o israelita, se ele fosse viajar para fazer compra, ele ia normal. Se ele fosse viajar para visitar um parente, ele ia normal. Mas se ele fosse para a casa de Deus, ele já saía de casa adorando. Existe um tipo de salmos chamado salmos da peregrinação. São salmos
tais como aquele, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. São salmos que falam, eu amo a tua casa, o lugar da tua habitação. São salmos que dizem, que falam sobre a peregrinação. O camarada saía para o templo, ele saía adorando. Se ele demorasse 2 horas para chegar no templo, ele 2 horas de adoração. Se ele demorasse 10 horas, era 10 horas de adoração. Naquela viagem de Salomão com os principais, eles demoraram semanas, dias inteiros, para conseguir dias inteiros adorando. Quando chegaram lá, a Bíblia diz que ofereceram a Deus o holocausto, ofertaram, adoraram, e quando acabou o culto, eles estavam adorando ainda, porque os holocaustos estavam sendo feitos. Acabou o expediente, Salomão cansado vai dormir. Aí depois que ele adora, que ele viaja adorando, que ele junta o povo, ele quer consultar a Deus, quer saber a voz de Deus, a vontade de Deus, aí o Senhor aparece. O que queres que eu te dê? Você vê que isso não foi solto, não foi vazio. Tem um percurso até chegar no que queres que eu te dê. Aí Salomão dá vamos botar assim, uma demonstração de espiritualidade naquele momento, porque ele fala: Senhor, eu quero sabedoria. Olha só, olha o pedido dele. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para ajudar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar tão grande povo? O versículo 9 do capítulo 3. Aqui que nós temos, 1 Reis, tem essa história da sabedoria. É bem verdade que lá na frente Salomão não usou a sabedoria de Deus, usou a sabedoria terrena. Eu tenho a sabedoria, mas eu não uso a sabedoria. Existe isso aí, essa preocupação. Existe uma sabedoria que é chamada sabedoria que vem do alto, e tem a sabedoria terrena, que diz a Bíblia que é terrena, animal e diabólica. Bem, mas num dado momento eu posso usar ou não. Alguém me ofendeu. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Poxa, eu posso vencer pelo perdão, eu posso vencer pelo amor, eu posso vencer pelo sangue de Jesus, pelas armas espirituais, posso fazer oração. Fechou. O camarada lembra que a mão dele é forte, lembra que atrás da porta tem um porrete, lembra que ele tem uma espingarda, lembra que ele tem lá o cangaceiro, lembra que tem um facão. Esqueceu de Deus. Mais ou menos Salomão tinha uma sabedoria, mas num dado momento ele resolveu fazer aliança com as demais nações, e diz a Bíblia Sagrada que ele conseguiu agora fazer aliança com as nações, pegar os ídolos daquelas nações. Cada aliança que ele fazia, ele ganhava uma princesa. Uma princesa era a filha do rei da terra inimiga. E aquela princesa vinha com uma lembrancinha, um ídolozinho dela, mas é pequenininho, tá? Nada grande, coisa pequena. Coisa pequena, meu irmão. Daqui a pouquinho, aquela coisinha pequena, meu irmão, a Bíblia diz que Salomão fez altares, aquelas coisas pequenas se transformou em coisas grandes. Bem, ele tinha multiplicado quantas mulheres? Ele chegou a ter 1000 mulheres. E agora? Eu vou dar umas concubinas, mulheres com 1000 mulheres. E agora? Olha o tanto de coisinhas pequenas que foram crescendo. Aqueles ídolos estavam sendo cultuados em Israel. As coisinhas pequenas de hoje viram grandes ídolos amanhã. Então a melhor coisa é não aceitar nem coisinhas pequenas, para amanhã não ter grandes altares do inimigo no meio do povo de Deus. Bem, no segundo momento, eu quero falar sobre a história de Salomão, como um homem sábio, escreveu, deixou-nos muita coisa escrita. Nós temos ali Cantar de Salomão, nós temos Eclesiastes, livro de Provérbios, são livros creditados a Salomão. Salomão é um homem que marcou a sua história, um pai da sabedoria, ainda que ele não usou essa sabedoria o tempo todo do seu chamado. Mas, segundo Reis, um pedido de Eliseu: eu quero porção dobrada. Que coisa linda, hein? O que tu quer? Ah, eu quero porção dobrada. Dura coisa pedistes. Bem, essa palavra dura coisa pedistes significa: dura coisa pedistes, isso vai ter um preço alto para você pagar. Dura coisa pedistes, porção dobrada. Mas ele conseguiu. Bem, a recomendação de Elias era o quê? Se você me vê, você recebe. Se você não vê, você não recebe. Significa está ligado, está percebido. Hein? Tem muita gente que quer unção, que é isso, mas não está ligado. Tem que andar ligado, acordar já adorando. Você abre o salmista dizendo, você vai encontrar um salmo que entra para a história do movimento cristão, que é o Salmo 5. Olha o que o salmista diz, o salmista Davi. Ele fala assim:
atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, porque a ti oro. Versículo 3, pela manhã, Senhor, ouve a minha voz, pela manhã apresenta a ti minha oração e vigio. De manhã, Senhor, eu começo a orar. Apresentei minha oração, agora deixa eu vigiar, agora eu vou vigiar. E vigio. É interessante, não é? É um segundo momento, a vigilância. Então, primeiro momento, apresenta a oração. Segundo momento, vigio. Está percebido, vai receber muita coisa. Bem, aqui que tem a matéria. Ele recebeu uma unção poderosa, refiro-me a Eliseu. A unção da vida de Eliseu se manifestou de várias maneiras. Ele tinha unção na capa, mais o quê? Ele tinha unção no andar, só de passar alguém dizia, ali vai unção no nome de Deus. Ele tinha unção nos ouvidos. A Bíblia diz que o rei inimigo fazia ciladas com Israel, e tudo Israel sabia. Aí até que o rei inimigo achou que tinha um espião no meio dos soldados, chamou o soldado, ó, tem espião no meio de nós aqui. Aí alguém grita lá no meio, não, rei, é porque Deus fala tudo com o profeta Eliseu. É interessante ou não é? Não são os ouvidos, meu irmão. Agora, para piorar, o exército do rei falou, então o problema é Eliseu? O problema é Eliseu. Então vamos lá cercar ele. Quando cercaram, a Bíblia diz que o moço de Eliseu dá uma olhadinha assim, Eliseu, nós estamos cercados pelo inimigo. Eliseu, tranquilo, meu pai, se preocupa não, o maior número que está conosco, que está com eles. O maior número que está conosco, do que o que está com eles. Unge, Senhor, os olhos desse moço para que ele possa ver. A Bíblia diz que quando o moço voltou, ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Isso é importante. Ele, além de ter um ouvido espiritual, ele tinha olhos espirituais. Estão entendendo? Ainda que o moço que foi ver, mas ele já sabia que tinha. Mas ele já tinha visto antes essas questões espirituais. Isso é importante. Então ele tinha unção na capa, ele tinha unção no andar, ele tinha unção nos ouvidos, ele tinha unção nos olhos, né? Acho que ele recebeu porção dobrada. Porção dobrada. Você teve uma coisa? Morreu o menino. O calor do corpo de Eliseu aqueceu a criança, e a criança ressuscitou, ele tinha unção até no corpo. O corpo de Eliseu mesmo. É o que Jesus falou. Pôs as mãos sobre os enfermos, serão curados. Né? Até nos ossos. Morre Eliseu e enterraram o camarada errado lá. Bateu e voltou vivo já. Porque ele encostou no osso. Osso de crente fiel. Estou falando de crente, osso de crente ruim, não, crente fiel mesmo, né? Até os macumbeiros falaram, né? Pode mexer nessa sepultura aqui, fazer a bagunça que quiser, aquela ali pode também, mas essa aqui não mexe não, porque é um crente aqui, você não pode mexer não, é lacrado. A história do macumbeiro eles não falam. Mas por causa de quê? Porque a Bíblia diz no arrebatamento da igreja, que estiverem mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós teremos sermos arrebatados, encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares, estaremos sempre com o Senhor. Tem festa no céu, isso daqui. Bem, vamos mais aí que essa história é boa, mas é muito mistério. Então vocês anotaram aí, né? Manifestações em 7 escalões: unção no andar, unção no brado, unção na capa, unção nos ouvidos, unção nos olhos, unção no corpo e unção até no osso. Unção para todo lado, unção também. Primeiro Crônica, banidos da presença de Saul. Tinha um pessoal aí que não estava bem com Saul, e eles se apresentaram a Davi e foram para a guerra do Davi. Bem, nós temos aqui o que? A Bíblia diz que esse pessoal ele fazia uma coisa que me chamou a atenção. Eles manejavam o arco com a funda com as 2 mãos. Eles atiravam pedra com uma mão e atiravam pedra com a outra. Tiravam flecha de um lado, flecha do outro. Eles eram bons de várias maneiras. Bem, eles tinham o quê? Isso fala sobre estratégia para a batalha. Saber fazer a obra de Deus de vários focos, de vários ângulos, de maneira que o inimigo não tenha como minar a obra. Isso aqui é importante, viu, gente? Recebereis poder. No original está poder com recurso. Poder com recurso. Eu tenho que ter recurso para fazer esse negócio andar. Não entra por aqui, eu entro por cima. Faz igual da Davi. Essa fortaleza é grande, não dá para entrar de frente, não. Por trás não dá, não. Para a direita não dá, não. Para a esquerda, então vai entrar por baixo. E entraram por baixo e conquistaram os Jebus, que significa Jerusalém hoje. Bem, vamos botar aí: para conquistar Jerusalém tem que descer. E tem que guerrear. Todo mundo fala, vou ir para Jerusalém. Para chegar lá tem que descer, tem que mergulhar, tem que aprofundar, tem que guerrear. É um mistério. Vamos mais um.
Segundo Crônicas, o elogio da rainha de Sabá. Isso aqui é importante, porque a Bíblia diz que aquela mulher veio de longe, a rainha de Sabá foi até Salomão e veio prová-los por enigmas. Olha o capítulo 9, versículo 1, veio provar por enigmas. A resposta foi dada e a Bíblia afirma: nada houve difícil demais que o rei não soubesse explicar. O versículo 3. Então, as perguntas tinham respostas. Salomão tinha sabedoria, tudo bem. Ela declara que não acreditou até que veio conferir. Olha o texto bíblico: eu não dei crédito até que vim. Versículo 7. Até que vim. Disse do servo Salomão: felizes os que estão perante o rei e ouvem a sua sabedoria. Versículo 8. Agora glorifica a Deus, bendito seja o Senhor Deus, que se agradou de ti para te pôr o trono de Israel. E que Deus possa ser glorificado através das nossas vidas, como foi na época da vida de Salomão. Ela perplexa diz: deveras, não me disseras metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Irmão, você é missionário. O missionário tem que ter mensagem para hoje. Daqui a 6 meses ele está com a mensagem nova. Daqui a 1 ano ele está com a mensagem. Aí você tem que estar sobrepujando a sabedoria. Esse negócio de, irmão, Deus me chamou, vou colocar para lá, colocar para o livro, colocar para o estudo, colocar para a leitura da Bíblia, pesquisa. Esse negócio é sério, tem que estudar. É aqui, ó. Afinal de contas, vai aparecer rainha de Sabá lá. Já vai chegar para provar com enigmas. Ela não vai chegar quando ela está tudo bem, não. Aí, no final, ela está dizendo: ó, bendito seja o Senhor, seu Deus. Lindo, hein? Isso aqui é importante. Bem, está na matéria de hoje. A proposta desse curso aqui é ensinar 4 tipos de recursos de mensagem. A mensagem para quem nunca ouviu falar de Jesus, a mensagem para o novo convertido, que tem que aí estar nos valores e padrões de membro. Depois que o camarada é membro, a mensagem é outra, uma mensagem pastoral, profunda, alimentação mais séria. E por fim, preparar obreiros. Então o missionário tem que ir com 4 ferramentas prontas para o campo missionário. Essa é a ideia inicial. A ideia do campo missionário. Então essa é a questão. Com mais um, nós temos aí a sabedoria de Salomão. Bem, no livro de Esdras nós temos os fundamentos de Esdras. Ele tinha um fundamento na palavra. Bem, Esdras era um homem que ensinava a palavra de Deus naquela época. Ele ensinou da alva, meio-dia. Alva, que hora que é? 6 da manhã. A pessoa, irmão, curso bíblico, que hora? 6 horas da manhã. Escola dominical, que hora? 6 horas da manhã. Vai até às 7, não, vai até meio-dia. A alva, meio-dia. Todo mundo meio acomodado, não, todo mundo em pé. É porque estava em pé, da alva, meio-dia, ouvindo a palavra e chorando. 6 horas de ensinamento. Imagina, o que eu vou ensinar em 6 horas? Pensa aí. Dá trabalho, não dá? O fundamento da palavra. Fundamento de Esdras. Ele tinha um fundamento, uma vida separada. Ele tinha que colocar a linhagem, provar quem era da linhagem e quem era babilônico. Aí ele teve que fazer o quê? Ele teve que evitar a mistura no meio do povo. Isso aqui é importante. A mistura com Babilônia não pode ter, tem que ser fundamentos. Bem, a palavra fundamento é importante, porque Jesus trabalhou com fundamento. Ele falou sobre uma casa edificada, fundamentada na rocha, e outra fundamentada na areia. Quais são os fundamentos? A casa, esses fundamentos vão fazer, são valores. Nós temos alguns problemas hoje aqui no Brasil, porque em algumas das grandes construções, os fundamentos não concordam. Está gerando uma série de rachaduras, problemas, piso soltando. Diz que tem até um shopping aqui conhecido no estado, que eu vou falar o nome do que já fundou mais 3 centímetros, já fundou um shopping. Bem, são coisas terríveis, mas porque o fundamento não aguentava o peso que tinha que aguentar. Aí dá uma mensagem para nós, velho. Quais são os meus fundamentos? Será que a minha estrutura vai aguentar tudo aquilo que Deus tem para fazer? Ou será que eu vou ter que cavar mais um pouquinho? Será que eu vou jogar mais uma pilastra? Será que eu vou ter que abrir uma sapata, como diz o... cavar mais fundo? Como é que funciona isso aí? Os fundamentos de Êxodo. Bem, esse homem foi responsável pelo avivamento na época dele através da palavra. Fundamento. O povo que veio da Babilônia tiveram que encontrar Êxodo para ser liberto. Se não encontra com Êxodo, não consegue. O grupo que valorizou a mensagem de Êxodo foi liberto. Isso aqui é importante. A pessoa veio de Babilônia, veio do mundo, tem que ter muita palavra. Senão fica cheio de coisa do mundo aí na cabeça. Palavra. Com mais uma, nós temos aqui
priorizou, chorou, lamentou, jejuou, orou e foi. Priorizou. Todo mundo está chegando na terra dele. Como é que está a obra de Deus? Priorizou. Como é que é? As portas queimadas a fogo? Estão. E os muros? Ruínas. Ah, é? É. E agora? A Bíblia diz que ele priorizou, chorou. Irmão, não conseguir chorar pela obra de Deus. Chorar por uma causa minha é uma coisa, chorar por uma causa de Deus é outra. Chorou, lamentou, jejuou, orou. Chegou o tempo certo, ele foi. Esperou o tempo lá, ele tinha que ter uma conversa com o rei. Tempo da conversa com o rei. Bem, esse tempo da conversa do rei valia. Paulo também queria ir, mas demorou 13 anos para ele fazer a primeira viagem missionária saindo de Antioquia, Atos Apóstolos, capítulo 3. Eu trouxe até aqui a Bíblia grega. Olha o que está escrito aqui no original. Quando o Espírito Santo chega em Antioquia, ele vai chamar Barnabé e Saulo para uma determinada obra. Olha que interessante o que está escrito aqui. Ó, o Espírito Santo diz, ó, Inegma tuagion, aforizate, quer dizer, separai, vi, pois, mi, para mim, Tom Barnabé, que, Sábilo e Paulo. Ó, olha que interessante. Separai para mim é quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, primeiro separa isso para mim. Quem? Barnabé e Paulo. Mas separa para mim primeiro é separado para mim. Depois, isto ergon, depois para a obra. Primeiro para mim, depois para a obra. Na tradução normal, separai para a obra. No original, separai para mim. E depois, após, para a obra. Interessante? Sabe o que é? O que é? O camarada não é separado do Espírito Santo para fazer a obra, não consegue. Primeiro tem que estar separado do Espírito Santo. Aí depois ele vai fazer a obra com o Espírito Santo. Gastar tempo na obra de Jesus é uma coisa. Gastar tempo com Jesus da obra é outra. Você tem que saber fazer a separação. Senão não tem como fazer um bom trabalho para Deus, que é importante. Então ele foi. Quando ele chegou lá, ele foi trabalhar. Os muros foram. Agora olha que engraçado, ele chega para as famílias de Israel, e ele chega para a família e fala assim, olha, cada um vai edificar um muro na frente da sua casa. Ele fez um trabalho em parceria com as famílias sérias, famílias trabalhando com um comum acordo, todo mundo numa causa nobre, todos num só pensamento, com uma causa, cada família vai ajudar aqui. Parece que eu estou vendo o pai com o filho, a mãe vem aqui te ajudar, a irmã, ali um contexto familiar. Então ele está edificando também as famílias. Ele está edificando também as casas, os lares, as famílias. Afinal de contas, cada um agora tinha um muro pelo lado de dentro e um muro pelo lado de fora. Então muro ante muro, que legal, vamos edificar. Aí depois ele vai nas portas. Ó, edifica a porta do peixe, edifica a porta da ovelha, a porta do cavalo. Tem uma porta aqui, que porta é essa? A porta do Oriente. Que porta é essa? Essa porta aqui é a porta do sacerdote. Que porta é essa aqui? A porta do monturo. Sabe o que significa a porta do monturo? Todo lixo de Israel sai daquela porta. Se aquela porta tivesse edificado, o lixo ia ficar dentro do território. Na minha vida eu tenho portas. Se a minha porta estiver edificada, o lixo da minha vida sai. Se a porta não estiver edificada, o lixo fica dentro de mim. Aí fica pensamento, lixo. Emoções, lixo. Sentimentos, lixo. Por quê? Porque não edificou a porta. Outras coisas mais. A porta do peixe parece a coisa mais boba que tem. Mas quando você chega no capítulo 3 de Mateus, Jesus fala assim, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual põe todo esperto de peixe. Chega para a praia, puxa para a praia, a rede, separa peixe bom e peixe ruim. Peixe bom, separa no cesto, peixe ruim joga fora. Bem, a porta do peixe é qualidade. Que tipo de peixe que eu sou? Que tipo de peixe que tu é? Peixe bom, separa no cesto. Peixe ruim, joga fora. Separa, separa. Então a porta do peixe tem um significado. Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Coisa linda.
Ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Como é que funciona essa questão de porta das ovelhas? Eu fico maravilhado com esses termos bíblicos. Porque na época tinha uma porta que entrava o cavalo, outra que entrava o bode, outra que entrava isso, mas a ovelha só entrava numa porta, era uma porta separada só para o rebanho. Bem, Jesus fala bem assim, ó, eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10 de João, o versículo 7 diz assim, portanto tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará passar. Mas que porta é? As ovelhas. Aí o cabrito entra lá, o bode entra, o cavalo entra. Eu gosto muito dessa história, viu? Gosto muito dessa história. Nós vamos encontrar uma festa antiga em Israel, junto à porta das ovelhas. A Bíblia diz que Jesus simplesmente vai lá, junto à porta das ovelhas, e dá um ensinamento fantástico. Aqui, eu vou ler o texto para vocês. Olha só. João capítulo 5. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Bem, Jesus estava lá, tinha festa em Jerusalém, a entrada, a porta das ovelhas. O povo, em vez de entrar pela porta das ovelhas, não, estava lá esperando um milagre que um anjo descia. A Bíblia diz que Jesus passou por dentro da multidão, foi no meio de um homem e curou, um homem que tinha 38 anos, que estava ali. Jesus cura aquele homem que estava lá há 38 anos, versículo 5, derivado, não andava. E agora, a Bíblia diz que ele passa pelo meio das multidões e vai embora. Que isso? Mas ele curou todo mundo? Não. Ele deixou um pessoal e fica aí. Passou pelo meio, pode. Por quê? Porque estava junto à porta das ovelhas, em vez de ir para a festa adorar, não, só queria pedir. Então o pessoal que é assim, consegue adorar, consegue ficar pedindo. Então, junto à porta das ovelhas, mas não entra pela porta das ovelhas. É interessante? É um contexto interessante. Mas Jesus passa direto. Aí, para fazer Jesus parar, diz que uma mulher gritava, filho de Davi, minha filha está miseravelmente endemoniada. E alguém fala baixo. E ela gritou mais alto, filho de Davi, minha filha está miseravelmente endemoniada. Os discípulos chegaram até o mestre e falaram assim, mestre, a mulher está vindo aí. Mas o que com ela? Não, deixa ela. Não, vamos despedir ela, não, deixa ela. Ela viu que pedir não resolvia, saiu correndo e prostrou. Quando ela prostrou, Jesus parou. Agora ela fez Jesus parar. Aí quando ela adorou, prostrada, Jesus parou. Quando Jesus parou, resolveu o problema. Isso aqui é interessante. Eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que fazer Jesus parar. O cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está passando. De repente Jesus parou. Quando Jesus parou, ele disse para os discípulos, vai lá para aquele homem e fala que o mestre chama. Levanta, o mestre chama. Ele levantou, primeiro que ele fez, tirou uma capa, a capa de mentira e jogou fora, ele levantou e foi. Interessante. Fazer Jesus parar já é difícil. E depois que Jesus parou, para conseguir a bênção completa, tem que largar a capa. Mendigo para trás. Bem, Neemias fez uma grande obra, portas e muros edificados nos seus dias. Esse foi o postulado de Neemias. Vamos mais um. Nós temos Esther, 3 dias de jejum. Olha, capítulo 4, versículo 16. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí. A rainha estava disposta a passar 3 dias de jejum a favor de um propósito. Ela jejuou, suas servas jejuaram, todo o povo de Israel também jejuou. Só depois de um grande preço pago, ela foi ao rei. Naquele tempo, quem fosse diante do rei sem ser convocado, perdia a própria vida. A única saída consistia no rei estender o cetro na direção do condenado. Isso aqui é interessante. Jejum. 3 dias de jejum. Tem pessoas que falam que jejum é uma coisa muito complicada. Bem, se você abrir em Atos 9, você vai encontrar o chamado do apóstolo Paulo. Bem, o capítulo 9 e o versículo logo em seguida, você vai encontrar Paulo jejuando de imediato 3 dias. Vamos lá? Acompanhe comigo a leitura. Atos dos Apóstolos, olha só, está aqui, ó. Atos dos Apóstolos,
interessante esse termo aqui. Foi? Atos 9. Atos 9. Ele teve chamado, caiu por terra. Versículo 9. 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Olha aí. Mas ele acabou de ver o reboco de luz e é novo convertido. Vai matar um novo convertido. Não, deixa ele jejuar. 3 dias assim não mata ninguém. O camarada tem 30 anos de jejum 3 dias. Então, Paulo, a primeira semana, eu convertido. Ele já começou com um jejuzinho de 3 diazinhos. 3 diazinhos. Pode ir lá que ele está orando na mesa. Tem um camarada aí na rua. Vai lá. Pode ir lá que ele está orando. Olha a revelação. Revelação profunda, hein? Vai na rua. Olha que interessante. Vai na rua, chamar à direita. Pergunta lá. Um homem de Tarso, ele está fazendo o quê? Está orando. Que isso? Versículo 11. Levanta, vai à rua, chamar à direita. Pergunta a casa de Judas. Um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está orando. Mais uma. Não vou nem comentar não. Vocês já viram que Paulo começou o ministério dele com jejum, oração. Ele tinha descido dos pés de Gamaliel, mas ele foi perguntar a Pedro. Barnabé ensinou. E ele pesquisou muito, estudou, se preparou 13 anos para fazer sua primeira viagem missionária. Jó não perdeu a fé. Não, isso aqui é sério. Jó tinha tudo. E aí Deus prova ele depois que Deus tem tudo, ele vai ser provado. Ele vai ser provado por causa de quê? Porque ele não perdeu a fé. Olha, o que eu acho bonito é que ele declara a seguir: ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Então, a esperança de Jó era uma esperança tão viva e tão séria que ele estava declarando: olha, ainda que o Senhor me mate, contudo nele eu esperarei. Isso aqui é importante. Quem me dera fosse escrito essas palavras, escrito no livro, né? Chumbo, com pena esculpido na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele não perdeu a fé. Isso aqui é importante. A palavra não perder a fé é uma coisa muito importante nos dias atuais. Paulo, uma certa feita, ele tomou tanta pedrada que os discípulos simplesmente rodearam ele, achando que Paulo estava morto. Meu irmão, ele tomou tanta pedrada que quem estava dando pedrada falou: morreu. Quem viu falou: morreu. Os discípulos acharam: morreu. Aí Paulo, rapaz, simplesmente a Bíblia diz que ele levanta e fala assim: amanhã nós vamos continuar. Em que lugar mesmo? Qual lugar quer dizer? Fazendo. Tem gente que é muito manteiga derretida. Qualquer coisinha, não aguento mais não. Estou largando tudo. De vez em quando você ouve alguém falar essa frase assim, ó: eu estou com vontade de sumir. Você ouviu alguém falar isso? Desaparecer. Tem pessoas com esse negócio no pone, irmão. Você perdeu a fé. João não faria isso. Paulo não faria isso. Vamos lá, o negócio é isso aí. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar aquele crente de manteiga derretida. Aí eu vou fazer uma obra, qualquer coisinha da bicuda, com greve de glória a Deus, greve de aleluia. Negócio aí, como é que funciona isso aí? Não dá certo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões aí, para não perder a fé. Não perder a fé para fazer a obra de Deus. O navio começa a ir a pique, o negócio está feio. Cadê Paulo? Se preocupa não, e vamos comer. Fazer o quê? Vamos comer, né? Estão com fome, vamos comer. Nenhum fio da vossa cabeça vai cair. Vamos comer. O navio está afundando, ele afundou mesmo. Mas ele deu tranquilidade, não vai perder a fé. Agora diz a Bíblia Sagrada que eles não morreram. O filho acabou, o navio foi embora. Mas que eles morreram. Mas os que semeiam como? Em lágrimas. Lágrimas de quê? Dificuldade, aperto, falta de apoio, falta de incentivo, falta da palavra amiga. Está aqui, você vem lágrimas. Ele está andando em quê? Chorando. Aí tem a batalha espiritual, tem a batalha natural, tem as vontades em guerra. Trata-se de uma condicional, andando e chorando, em lágrimas. Volta com alegria, com olhos. Há uma cega, uma colheita. Quando falamos de lágrimas, falamos de sofrimento, falamos de angústia, aflição, decepção. O Senhor ansiava pedir da moleza aos seus trabalhadores, porém,
há uma prova, se verdadeiramente serve por amor. Todo missionário deve estar disposto a enfrentar tais lutas, porém entendendo que essas lágrimas são necessárias para a vitória. O grande problema é quando chega as lágrimas, o servo quando chega as lágrimas, o servo do Senhor parar. O problema é o camarada resolver parar. A Bíblia condiciona a cega colheita a estar andando. Não pode estar parado, tem que estar andando, movimentação, andando. Agora, como é que eu tenho que andar? Abre lá em Efésios, por gentileza, Efésios. No livro de Efésios, nós temos algumas receitas de como deve andar o servo do Senhor. Livro de Efésios, olha, nós temos aqui uma receita de como devemos andar o servo do Senhor. Andando como? Como devemos andar? Hein? Olha só, Efésios capítulo 2, o versículo diz assim, versículo 2: as quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, hein? Versículo 3: entre eles todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos, éramos filhos da ira. Bem, então eu não posso andar no curso desse mundo, e agora também não posso andar nem no desejo da carne, nem no pensamento. Bem, então como é que eu vou andar? Não daquela maneira que andava. Segundo elemento, nós temos aqui o termo, diz assim, capítulo 4, versículo 1: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digna a vocação com qual fostes chamados. Eu tenho um grande chamado, eu tenho uma grande vocação, eu sou escolhido para uma grande obra. Rogo-vos que andeis como é digno dessa vocação, porque foste chamados. Eu tenho que andar como é digno a vocação. Bem, logo em seguida, nós temos o capítulo 4, versículo 17, dizendo assim: portanto digo isto e testifico, para que não andeis como andam os outros gentios, na vaidade do pensamento. Então, outros gentios são os gentios que não se converteram. Quando ele fala outros gentios, porque naquela época tinha um povo que era chamado gentios, né? Dos gentios que se converteram, transformaram aqui a igreja, gentios, igreja. Não pode andar como os outros gentios que não são igreja. É por isso que o crente não pode ficar acompanhando as evoluções da moda. Não como os outros gentios. Vamos mais um. Prosseguindo a jornada, capítulo 5: andai em amor, como também Cristo vos amou. Capítulo 5, versículo 2: andai em amor, como Cristo vos amou. Então tem que andar como? Não como gentios, e agora tem que andar em amor. O capítulo 5, versículo 8: pois outrora ereis trevas, mas agora sou luz do Senhor, andai como os filhos da luz. É interessante eu andar como filho da luz. Não tem como andar com os filhos das trevas. Logo em seguida, o capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os necios, mas como sábios. Não posso andar como necios, tem que andar como sábios. Bem, fechou, então tem que andar do jeito certo. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por linha procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar.